A graça e a paz de nosso Senhor Jesus são as nossas mensagens que gravamos todos os dias. Uma viagem pela Bíblia. E hoje iremos no Novo Testamento a Epístola aos Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 4. E o título da nossa mensagem: A fé de Abraão. Pois o que diz a Escritura? Ela diz: Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído para a justiça. Romanos 4:3. Sabemos que Abraão é o pai da fé. Mas que fé era esta? A palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Abraão ouvia a voz de Deus, e as palavras do Senhor eram a base de sua fé. Confiado nas promessas de Deus, ele direcionou toda a sua vida. À medida que o Senhor falava com ele, sua fé era alimentada e mais confiante se tornava. Iremos hoje refletir sobre as 7 palavras que Deus deu a Abraão sobre as quais firmou sua fé. Número 1. Fé para renunciar. Sai de tua terra. Gênesis 12, verso 1. A primeira palavra de Deus para Abraão foi sobre renúncia. O Senhor mandou sair de sua terra e do meio de sua parentela. Isso significa deixar sua área de conforto e partir para um lugar incerto aos olhos humanos, mas sob a certeza da dependência de Deus. Foi assim que Abraão deixou a terra de Ur em busca da sua promessa. Foi preciso fé para fazer uma longa caminhada por lugares desconhecidos. A cada horizonte que olhava, meditando onde seria a terra da promessa, até que o Senhor lhe mostrou. Mas, para ganhar uma terra que fosse de Deus, pela fé, precisou deixar sua própria terra. Muitas pessoas querem ter mais fé, porém não estão dispostas a renunciar. Prazeres, pecados e até mesmo direitos naturais, como estar entre família, que isso no caso de Abraão, podem ser requisitados pelo Senhor para renunciarmos. Para ter mais fé, você estaria disposto a renunciar? Renuncie o que for preciso para ter mais fé. Número 2. Fé para mudar o caráter. Se tu uma bênção. Gênesis capítulo 12, no 2º versículo. A segunda palavra de Deus para Abraão foi sobre seu caráter. Enquanto caminhava em busca da promessa, sua personalidade precisou ser moldada. 2 vezes Abraão errou dizendo que sua esposa seria sua irmã.
Por isso, seu caráter precisava ser transformado por Deus. O Senhor definiu que o caráter de Abraão deveria simplesmente ser uma bênção. Ou seja, tudo que falar ou fizer teria que ser abençoado. Para isso, deveria fugir de tudo o que não fosse bom ou proveniente do Senhor. Para ter mais fé, é preciso deixar o Senhor modificar o nosso caráter. Precisamos procurar ser imitadores de Cristo, para ter um caráter abençoado, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para ter mais fé, você está disposto a deixar o Senhor moldar o seu caráter? O caráter precisa ser transformado para receber mais fé. Número 3. Fé para receber a promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, no 3º versículo. A terceira palavra de Deus para Abrão foi uma promessa. Ele já havia renunciado sua terra em prol da que o Senhor lhe daria. Seu caráter já estava sendo forjado pelo Senhor. Agora ele já podia receber uma promessa de Deus. O Senhor prometeu a Abrão que teria filhos e uma família abençoada. Além disso, também abençoaria todas as famílias da terra através de sua fé. Sua fé seria tão grande o suficiente para sua família e todas as outras. Muitas vezes buscamos fé para abençoar nossas famílias apenas. Deus quis dar a Abrão a fé para abençoar todas as famílias da terra. Seja por queremos bênção somente para nossa casa, é que não recebemos a fé necessária para vencer. Há uma promessa do Senhor para a nossa família. Mas isso precisa ser compartilhado com outras pessoas também. Para ter mais fé, você estaria disposto a compartilhar a promessa com outras pessoas? Receba a promessa do Senhor e abençoe todas as famílias também. Número 4. Fé para sonhar. Conta as estrelas. Gênesis capítulo 15, verso 5. A quarta palavra de Deus para Abraão foi para que sonhasse. Embora estivesse bem acordado, Deus o conduziu até fora de sua tenda e lhe mandou contar as estrelas. Enquanto contemplava o céu estrelado, os olhos espirituais de Abraão foram abertos e começou a sonhar. Imaginou uma multidão de pessoas inumerável, como as constelações. A partir daquele momento, a vida de Abraão mudou muito. Um velho de 90 anos, com os olhos já cansados agora, mesmo na escuridão da noite, tinha o brilho de um sonho no olhar. Foi este sonho que motivou a vida de Abrão pelo resto de sua vida. Certa vez aprendi que um homem sem um sonho é um homem morto. Os sonhos dinamizam a vida de qualquer pessoa. Uma pessoa frustrada não consegue mais sonhar. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E se também devemos andar por fé e não por vista. Então precisamos aprender a sonhar.
Deus nos deu a mente com capacidade para a imaginação, para criar pensamentos e sonhos abençoados. Essa é uma maneira de alimentar a fé. Faça como Abraão. Conte as estrelas. Imagine você recebendo o milagre que tanto sonha. Feche seus olhos e veja seu ente querido recebendo Jesus. A pessoa que tanto ama sendo curada ou liberta pelo poder de Deus. Enquanto oramos, devemos imaginar somente isso para fortalecer nossa fé. Para ter mais fé, você tem sonhar com o que pede ao Senhor. Sonhe a cada momento com o que você crê. Número 5. Fé para viver em santidade. Anda na minha presença e ser perfeito. Gênesis capítulo 17, no primeiro versículo. A quinta palavra de Deus para Abraão foi sobre santidade. Para que Deus realize seu propósito em sua vida, precisaria santificar sua vida totalmente ao Senhor. Sarai, sua esposa, não havia entendido a promessa sobrenatural de Deus e quis ajudar ao Senhor a cumprir sua promessa dando o filho a Abraão através de sua empregada. Com esse ato, pararam de sonhar espiritualmente, para agir carnalmente. Por isso, Deus precisava santificar a vida de Abraão, preparando-o para receber o propósito de Deus para sua vida. Esta situação embaraçosa entre Sarai e Agar era um empecilho para que a família de Abraão fosse abençoada por Deus. Em nossas vidas também precisamos nos santificar antes de receber o milagre de Deus, como o Senhor ordenou a Josué. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Livro de Josué, capítulo 3, verso 5. Deus já nos deu toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Efésios 1, verso 3. Só falta estarmos prontos para receber. Por isso Deus quer santificar nossas vidas, nos preparando para ser abençoados. Para ter mais fé, você está disposto a santificar a sua vida? Santifique-se hoje para que sua fé aumente e receba o milagre amanhã. Número 6. Fé para ter uma aliança com Deus. Será contigo a minha aliança. Gênesis capítulo 17, verso 4. Sexta palavra de Deus para Abraão é uma aliança. Aliança é um compromisso, pacto ou contrato. Deus garantiu a Abraão que lhe daria a sua promessa. Da mesma forma que Deus garantiu a Abraão, ele também deveria ter o compromisso com Deus. A partir de agora, o nome de Abraão foi mudado para Abraão. E Abraão significa pai de numerosas nações. Gênesis capítulo 17, verso 5. Para não esquecer, Deus deu um novo nome. E todas as vezes que o seu nome, Abraão, fosse dito, estaria lembrando-se da promessa. Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas não estão dispostas a assumir o compromisso de uma aliança com Deus. Ao nos convertermos, passamos a ter um novo nome. Fazemos tudo e não em nosso nome, mas no nome de Jesus. Cada cristão deve carregar nesse nome a promessa de ser um servo de Cristo.
Para aumentar a sua fé, é preciso ter uma aliança de compromisso com Deus e usar a autoridade do nome de Jesus como garantia da promessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Para ter mais fé, você está disposto a fazer uma aliança com Deus? Deus já tem um pacto com você. Basta você assumir esse compromisso com o Senhor. Número 7. Fé para entregar tudo. Toma teu filho, teu único filho. Gênesis 22, verso 2. A sétima palavra de Deus para Abraão foi sobre abnegação. Abnegação significa negar a si mesmo, deixando vontade e prazer em prol da soberania do Senhor. Deus havia dado um filho a Abraão. Isaque significa sorriso e alegria. Gênesis 21, verso 6. De fato, este filho era o maior prazer para Abraão. Deus lhe fez uma prova de fé, abnegação, porque a promessa que havia feito não era de lhe dar um filho apenas, mas multidões. Até aqui o sonho de Abraão já estava cumprido, mas a promessa de Deus era muito maior. Para saber se Abraão estava pronto para fazer parte do propósito divino, precisava ser provado em sua fé. Se abrisse mão de seu sonho em prol do propósito de Deus, receberia muito além do que imaginava. Abraão aceitou o desafio. Abriu mão de sua alegria, Isaque, e recebeu a felicidade completa. Quantas vezes queremos que Deus realize apenas nosso querer, sendo que se aceitarmos a sua vontade, tudo seria muito maior e melhor. Por isso, Jesus disse que, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Marcos capítulo 8, verso 34. É preciso negar para receber o que Deus tem para nossas vidas. Uma mão fechada não está pronta para doar e nem para receber. Para aumentar sua fé, você estaria disposto a abrir mão de sua alegria? A negação é a maior prova de fé que alguém pode enfrentar. Chegamos à conclusão final. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Por isso devemos pedir a Ele que nos dê fé que precisamos. Aumenta-nos a fé. Lucas 17, 5. Como fez Abraão, precisamos basear nossa fé nas palavras de Deus para nossos corações. Deus pode usar a pessoa para falar conosco, pode falar diretamente em cada coração, mas fala principalmente pela leitura da Bíblia e pela pregação do Evangelho. Quem deseja crescer na fé precisa estar sempre atento e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Tiago 1:22. Você tem recebido palavras do Senhor para a sua vida? Baseie sua fé nas palavras de Deus para a sua vida. Amém. A palavra do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, em nome do Senhor Jesus, obrigado por hoje, obrigado, Deus, por essa oportunidade, e que
essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, ela seja tocada, que ela seja alertada, despertada e a sua fé realmente venha fazer transformações, renovações em sua vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.